Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z. O programa que sai do ar, sai do padrão até no nome. Sai do ar, não, a gente sempre continua no ar, graças a Deus. Sai do padrão até no nome. Despadronizada com Z. Mas se você quiser chamar de Despadronizada com X, com C cedilha, com W, com M, chame do jeito que você quiser. A proposta do programa é justamente essa, que você tenha a sua visão de mundo e valorize essa visão, sem se preocupar com o que os outros vão achar, com o que os outros vão falar. Os outros são só os outros, né, gente? Viva a sua vida, viva a sua essência, viva a sua felicidade, que é isso que conta, é isso que vale. E hoje a gente vai falar de economia, de investimento, de possibilidades interessantes que muita gente, a maioria das pessoas, não conhecem. Vocês já ouviram falar em crédito internacional? Vocês sabiam que você pode ter crédito internacional, sua empresa ou você, pessoa física? Eu não sabia também. Por isso que eu chamei aqui o Luciano Bravo. Bem-vindo, Luciano, para a gente conversar sobre esse tema tão interessante. Obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui no programa Despadronizada, né, que na verdade é um programa muito bem organizado, né? Muito bem organizado. E sim, vamos falar um pouco principalmente de crédito internacional e um pouco da economia do nosso país e como os mercados europeus e americanos são atrativos e são que aceitam o brasileiro, né? Como são afáveis ao empresário brasileiro e o brasileiro ainda não sabe disso. Não avisaram agora ele ao brasileiro ainda. Vai saber. Agora ele vai ser avisado. Luciano, ele é CEO da Inteligência Comercial e ele é mentor de crédito internacional, né? Isso mesmo. Na verdade, essa palavra mentor de crédito internacional é porque de 2020 para cá, Vanessa, eu comecei a fazer vídeos no YouTube, né? Eu percebi que ninguém tratava esse assunto com seriedade e comecei a desenvolver uma série de vídeos e comecei também a fazer palestras e foram muitas palestras e muitos vídeos. Hoje já passam de 160 vídeos no YouTube, com um curso inclusive sobre crédito internacional, com o objetivo de treinar, formar, de levar informação ao empresário e até mesmo consultores do crédito doméstico que desconhece essa grande possibilidade do crédito internacional no Brasil. O que é interessante também, eu estava conversando com o Luciano antes da gente entrar no ar, além, né, deles oferecerem essa opção do crédito internacional, eles formam agentes para trazerem, né, pessoas para a agência, para vender esse crédito internacional. Então também é uma opção de trabalho. Isso, uma opção não de trabalho, de formação, de um novo conhecimento e de ganho. Na verdade, nós fizemos no dia 2 de maio de 2024, na semana passada, 1 ano do programa. O programa fez 1 ano, já treinou 110 profissionais, são 110 agentes de crédito em todo lugar do Brasil, temos do sul ao norte do Brasil. O programa ele é gratuito, não tem custo nenhum. Você, ao fazer o treinamento, você recebe toda uma informação exclusiva. Você passa por uma prova, né, uma prova qualitativa só para testar os seus conhecimentos e a partir daí você entra no grupo dos agentes de crédito com o seu currículo posto aqui no Brasil e na Europa no site da Savel. Tem uma coisa que eu não citei que é muito importante. No Brasil eu sou o Country Manager da Savel Capital Partners. A Savel Capital Partners ela é o nosso board financeiro que fica em Lisboa, Portugal. E de lá, na nossa matriz, da Savel, que são desenvolvidos todas as estruturações, formatações e todo o processo de crédito para a internacionalização do empresário. Ah, que interessante. Você que está ouvindo a gente, quer tirar sua dúvida, quer participar desse bate-papo, liga para cá. 31710221, 32624490. 31710221, 32624490. E o processo, Luciano, às vezes a gente pensa, nossa, mas deve ser muito burocrático você conseguir um crédito internacional. Como funciona esse processo? Burocrático não é. Na verdade, o que não havia era um conhecimento que ensinasse o empresário ou o consultor. Isso foi resolvido há 4 anos atrás, quando começamos o processo. Então, hoje, qualquer pessoa, sendo ela uma pessoa física ou jurídica, tem acesso a essa informação e pode levar esse conhecimento para dentro da sua empresa e executá-lo com perfeição. Nós ensinamos tudo. O crédito internacional não é que ele seja difícil, Vanessa, ele é uma questão de credibilidade.
Por exemplo, a Savel Capital Partners, ela é uma empresa que desenvolve esse trabalho há décadas. A Savel, ela tem um grande representatividade na área financeira internacional e mesmo sem a presença física do empresário brasileiro, ela consegue construir uma SPC, consegue registrar a pessoa física e jurídica, abrir conta bancária, aprovar o crédito e realizar todo o processo à distância. Então, já foi difícil. Entendi. Hoje não é. Hoje é um processo todo regrado, todo explicado, onde o empresário pode executá-lo sem problema nenhum, sem sair da sua cidade. Olha, que facilidade. E esse dinheiro, você tem que ter uma conta aberta internacional para receber esse dinheiro. Exatamente. Na verdade, a internacionalização, Vanessa, ela constitui da criação de uma SPC. A gente chama de uma Special Purpose Company. É como uma empresa de propósito especial criada para ser o braço internacional do empresário brasileiro. Por exemplo, como tem Petrobras, como tem a Rede Globo, como tem a Vale, todas as empresas que operam no cenário internacional possuem ou uma subsidiária, ou uma filial, ou uma coparticipada, que é o nosso caso. Nós abrimos uma coparticipada. Essa estrutura, Vanessa, ela tem uma personalidade jurídica, financeira, fiscal e tributária. Ela não precisa ter funcionários, ela precisa ter legitimidade e credibilidade. E sim, ela tem uma conta bancária, geralmente uma conta corporativa, para receber no mínimo 3 milhões de dólares. E é aí que entra o poder do broker-dealer, né, como a Savel, que faz a constituição disso em solo estrangeiro, sem a necessidade de você se deslocar lá. E é essa SPC que contratualiza com fundos e bancos, captando dinheiro e depois remetendo ao Brasil para a pessoa física ou jurídica do empresário. Entendi. Então, essa SPC, ela é a mesma que você tem no Brasil? É um braço da sua empresa ou é uma nova empresa que você abre? O recomendado é uma nova empresa. A gente chama de uma co-irmã. Então, ela é uma irmã da empresa brasileira, ao qual o dono pode ser o mesmo dono da empresa brasileira ou alguém indicado por ele. Pode ser um filho, a esposa, um advogado ou um CEO profissional. Ele pode indicar qualquer pessoa para ser o dono dessa empresa. E essa empresa torna-se o braço financeiro dele. E no caso da pessoa física? No caso da pessoa física, independente de ser uma pessoa física ou jurídica, Vanessa, quando você vai para o mundo de crédito internacional, você vira uma pessoa jurídica de direito privado. Então, eu sou um produtor rural. Eu quero captar dinheiro para o meu agronegócio. O que eu faço? Eu vou criar uma SPC, onde eu serei o único dono, e essa SPC é que vai contratualizar com bancos e fundos. Quando eu for fazer a remessa do recurso ao Brasil, eu faço essa remessa por uma lei chamada 4131, que é uma lei federal que tem 62 anos, e ela permite que você capte dinheiro fora do Brasil e traga ao Brasil sem tributação no capital principal. Então, você como produtor rural, você é beneficiado por você mesmo na figura de investidor internacional. Entendi. Nossa, realmente não tinha a menor informação nesse sentido. E com relação aos juros? Como funciona? Na verdade, taxa de juros, primeiro que vivemos num país que tem as maiores taxas de juros do mundo, né? Então, juros é uma coisa que é muito fácil explicar por esse caminho, mas eu te digo que hoje os juros no mercado internacional, ele oscila na casa de 6 a 12% ao ano, juros simples. Numa operação internacional básica, você tem no mínimo 3 anos de carência. Então, assim, se você for olhar por juros e for olhar por prazo, ela é superior a qualquer tipo de linha de crédito brasileira. Qualquer então uma, de longe. É vantajoso, né? não tem nenhum... Lembrando que os juros no nosso país, ele é de 18% a 30% ao ano, juros compostos. E lá é de 6 a 12%, juros simples. Entendi. Tem uma diferença brutal. E normalmente esse crédito, ele vem o quê? Dos Estados Unidos ou de outros países? No nosso processo, nós fazemos o primeiro crédito através de um fundo de hard lending americano. Então, o primeiro crédito vem desse fundo. Porém, essa SPC que você cria, que pode ser ou em Portugal ou nos Estados Unidos, a partir desse primeiro crédito, você abre as possibilidades de captar em mais 9 países. Então, eu te digo, o primeiro vem dos Estados Unidos, mas depois você pode captar em mais 9 países e 4 mil financiadores. Então, você amplia a quantidade de países, a quantidade de métodos de se captar e a quantidade de players que você consegue
absorver esse recurso. E as exigências são muitas? Eles procuram saber para que será utilizado o crédito? Como funciona? Sim, existe uma exigência. Na operação Hard Lender, que é a operação que nós fazemos a primeira, as exigências são poucas, não são muitas. Por exemplo, não exige balanço auditado, não exige business plan em inglês, não exige não exige rating, né, que a maioria das empresas precisam. É uma operação que te permite, como um empresário brasileiro, captar os primeiros milhões de dólares. A partir da primeira operação, sim, Vanessa, aí o empresário terá que se sofisticar para captar em formatos mais, vamos dizer, mais avançados. E aí você vai precisar de um Project Finance, vai precisar de uma Legal Opinion internacional, vai precisar de um rating. Vai depender muito de como você vai captar dinheiro. Mas onde está a parte boa disso? Todos esses investimentos não serão feitos pela sua empresa. Serão feitos por a empresa internacional que captou o primeiro dinheiro. Quando você capta a primeira vez, parte do dinheiro vem ao Brasil. E a outra parte, Vanessa, vira um investimento em você mesmo, se melhorando a cada ciclo de captação. Nossa, que interessante isso, né? Porque não é só um financiamento, é um investimento também, automático. Eu costumo dizer nas minhas palestras e eventos, Vanessa, que o crédito internacional ele é uma nova vida. Eu comparo ela quando, por exemplo, eu que até 23 anos de idade fui funcionário e um dia eu tomei a decisão de me tornar empresário. Quando eu me tornei empresário, eu obtive um poder muito grande. Poder de fazer negócios, de contratar pessoas, de expandir. E quando você se internacionaliza, você ganha 10 vezes esse poder. Porque você se torna um investidor. Todos nós sabemos que existe o empresário e existe o investidor. O investidor está muito acima do empresário. Ele investe no empresário. Quando você se internacionaliza, você não pega uma linha de crédito. Você muda o seu perfil para investidor internacional qualificado com acesso ao mercado de 45 trilhões de dólares. Então você ganha um poder muitas vezes maior do que um simples empresário num país como o Brasil. Você entra num outro universo, Exatamente. né? Você falou, mas eu acho que eu não registrei. Quanto tempo mínimo de carência? 3 anos? Na verdade, você tem alguns parâmetros, né? O crédito internacional ele tem uma taxa que varia de 12% a 6% ao ano. Você tem um prazo entre carência e amortização de 6 a 30 anos. Isso vai depender muito do formato de captação, do tipo de emissão de dívida e o tipo de projeto que você quer captar. Entendi. E esse pagamento ele é feito via depósito? Como funciona? Na verdade, são duas entidades separadas. Você tem a SPC, que é a tomadora do recurso. Então, lá fora, ela é a tomadora, né? Para o Brasil, ela é a credora, porque ela toma dinheiro no fundo A e empresta para ela mesma, nela, né? Ou seja, na estrutura brasileira dela, B. Então, na verdade, você tem dois regimes. Ela toma num modelo de financiamento, por exemplo, 3%, 10% ao ano e 3 anos de carência. E ela pode emprestar para ela mesma no Brasil, num juros menor, numa carência menor, ou até numa carência maior. Tu fala, Luciano, mas como que se ela pegou numa de 3 anos, como é que ela empresta 6? Simples. Ela faz o que nós chamamos de leverage, ou ampliação do crédito. Ela te empresta no primeiro ano e busca uma nova linha de crédito para ampliar esse crédito, reduzir a taxa, aumentar o prazo. E o que ela faz? Repassa a ela mesma no Brasil. Como fazem os bancos. Sim. Os bancos captam lá fora, por exemplo, a 6, 7, 8% ao ano e emprestam no Brasil 18% a 30% ao ano. O que você vai fazer é o mesmo papel. É a mecânica dos bancos. Você vai captar dinheiro numa fonte mais pura e repassar os benefícios à sua empresa no Brasil. Entendi. E quando que você teve esse insight? Você percebeu esse nicho de mercado e a falta de informação do brasileiro com relação a essa possibilidade? Na verdade, eu tive esse insight no dia 12 de julho de 2012. Foi quando eu percebi que o empresário brasileiro tinha um sistema de crédito muito ruim. Por que eu digo muito ruim? Porque o sistema de crédito brasileiro ele é altamente concentrado. Então, investimento em infraestrutura e desenvolvimento de empresas estão na mão de 4 bancos. E o mercado de crédito, de maneira geral, no Brasil, ele está concentrado em 80% em 4 bancos. Então, onde existem 4, é igual a companhia aérea. Se você não voa por uma das 3 companhias que nós temos, você voa por quem? Por ninguém.
Então, ou seja, o problema é que nós temos 4 bancos que detêm o mercado de crédito no Brasil. E é por isso que você tem juros do cartão de crédito a 420% ao ano, por isso que os juros do crédito consignado é de 3% a 12% ao mês. É a falta de competitividade. E eu percebi que a falta do lucro líquido na mão do empresário fica na mão do banco. Então, quando você analisa uma empresa e vê que ela tem 1 a 4% de lucro líquido e os bancos têm de 15 a 30%, você já começa a entender aonde que está ficando esse lucro. E foi aí que eu comecei, nos primeiros 5 anos, de 2012 a 2017, procurar um caminho no Brasil. E não existe. E não existe até hoje. Se existisse, Vanessa, as 1.400 empresas que pediram recuperação judicial ano passado teriam descoberto. Porque dentro delas tinham grandes economistas, grandes advogados, grandes consultores, e não adiantou nada. Tiveram que pedir recuperação judicial por falta de crédito. Nossa, era isso que eu ia colocar também. Se a empresa pede recuperação judicial ou tem algum problema, alguma restrição, como funciona isso para o crédito internacional? Não tem nenhum tipo de efeito direto. Ela pode continuar captando dinheiro lá fora. Assim, se você no Brasil entra numa recuperação judicial, o seu juros sai de 18% a 30% e vai de 25% a 50% ao ano. Então, se você já está doente, você vai morrer. Você vai ser liquidado, né? No crédito internacional, por mais que a tua estrutura no Brasil esteja em recuperação judicial, existem mecanismos que ela pode, através da co-irmã, captar dinheiro e repassar para a irmã que está deficitária. Então, o crédito internacional, ele ajuda até mesmo pessoas que estão com o nome negativado. Já houve casos de uma operação de crédito internacional, o dinheiro que veio de fora, o empresário no Brasil tinha restrição cadastral, e todos nós sabemos que com restrição você não consegue nenhum real. Ele conseguiu 14 milhões de reais e pagou as dívidas no Brasil. Então, ou seja, o crédito internacional resolveu o problema de dívida que ele tinha no Brasil e deu uma nova vida ao empresário. É isso que nós, empresários, temos que atentar. Nossa, é uma Porque não tem saída aqui. Claro. Então, se a gente for para o lado de fora e captar o dinheiro lá, nós trazemos esse dinheiro para o Brasil e consertamos a estrutura que está deficitária. E salvamos ela. Perfeito, é uma opção incrível. Claro que com planejamento, né? Isso é fundamental, né, Luciano? Sim, sem dúvida. Porque as pessoas às vezes falam, vou pegar o dinheiro. Não, não é assim. Você tem que ter, né, um business plan para o teu negócio, um planejamento. Todo um projeto, né? Todo um projeto, mas é possível sim você ganhar essa nova chance, né? E assim, quando a gente fala em nova chance, nós temos que olhar que hoje 1 milhão de empresas no Brasil, empresas médias, que faturam de 24 milhões a 3 bi por ano, elas hoje vivem exprimida numa faixa de crédito, Vanessa, de 30% do faturamento. Eu vou dar aqui um spoiler no seu programa. Na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, nós lançamos o chamado RTACI. Nós teremos a primeira empresa a entregar na mão do cliente um relatório técnico do seu perfil financeiro pós-análise. Você vai num banco, você entrega seus documentos num banco. O que o banco te entrega de volta? Quando ele aprova ou te desaprova? Nada, né? Então, nós vamos entregar um relatório na mão do cliente. E eu vou te dar uma notícia que muita gente vai começar a entender isso. Tem empresas que o lucro líquido dela não paga 50% do custo bancário. Então, a pergunta é, até onde essa empresa vai? Não tem fôlego, né? Para sobreviver. Então, esse relatório visa mostrar o seguinte, se você acha que está ruim, você não tem ideia de quanto está ruim sua empresa. Muita gente hoje não pode parar de trabalhar. Tem muita gente, 1 milhão de empresários não pode dizer assim, eu posso parar, vou entregar meus imóveis, indenizo meus funcionários, quito meus fornecedores e continuo rico. Menos de 1% dos empresários no Brasil podem falar isso. E é isso que temos que mudar. As empresas comprimidas numa faixa de 30% do faturamento em crédito nunca vão ser saudáveis. Eu duvido você alimentar uma planta, um animal ou um ser humano com 30% do que ele precisa e ele ser uma coisa normal. Nunca porque é um sistema que gera essa dificuldade toda. Você fica rodando, né, em círculos atrás do próprio rabo e não tem como sair. E é por isso que aumenta a recuperação judicial. Estamos assistindo um aumento de 700% nos pedidos de recuperação judicial no campo. Ou seja, qual é o motor do crescimento do Brasil? O agronegócio. Sim. E hoje
qual é o setor que mais cresceu em pedido de recuperação judicial? O agronegócio. Com certeza. E isso nós já vimos a indústria passar. Eu sou filho da indústria, eu comecei no Senai. E quando eu comecei, as indústrias, isso na década de 80, 90, as indústrias ainda eram muito fortes. Nos últimos 30 anos, o Brasil se desindustrializou e começou a viver de vender produtos básicos, como commodity. O que aconteceu? Nós acabamos saindo praticamente do cenário de industrialização global e a nossa indústria hoje está comprimida a uma faixa extremamente estreita dentro do PIB. O agronegócio substituiu? Sim, Vanessa, só que ele é um produto de baixo valor agregado. Com a falta de crédito no Brasil, eu nem preciso te dizer quanto tempo vai demorar para que o agronegócio seja corroído por uma onda de recuperação judicial. Porque é o mesmo sistema, né? É o mesmo que alejou a indústria, vai alejar o agronegócio também. Exatamente. Por isso que o crédito internacional pode ser um grande respiro, uma solução para muitas empresas e para muitas pessoas físicas também, com um mínimo do faturamento de 3 milhões. Na verdade, o mínimo técnico seria de 24 milhões de reais de faturamento anual a 3 bilhões de faturamento anual. Sim, maior também pode. Mas assim, o range normal. E o mínimo pedido de crédito que você tem que ter quando você vai para internacional é de 3 milhões de dólares. Entendi. Só que o legal, você pode ir de 3 milhões de dólares até 300 milhões de dólares. Você pode, enquanto no Brasil você fatura 500 milhões e só consegue chegar no máximo a 150 milhões em crédito, lá fora você chegaria a 1,5 bi, a 2 bi. Não tem nem comparação, né? É uma outra então realidade. Quando falam taxa de juros, falam, não se preocupe com a taxa já é boa. Perceba o volume. Hoje nosso sistema empresarial é deficitário porque o volume é baixo. Entendi. Se fosse um volume alto, se um produtor rural, Vanessa, pudesse colocar uma fazenda de 200 milhões no banco e pegar 100 milhões com 3 anos de carência, mesmo aos juros de 20% ao ano, ele pegaria e se tornaria um produtor rural altamente líquido. O problema é que ele bota uma fazenda de 200 milhões, quando é aceita, porque nem sempre aceita, raramente aceita, ele tira no máximo 20. Com 20 você não vai fazer nada. Você vai usar o dinheiro, vai acabar e a sua fazenda vai a leilão. É isso que vai acontecer. Ai, nossa, Luciano, adorei. Estamos acabando já, estamos indo para o final do nosso papo. Tão rápido. Passa rapidinho, né? Mas um assunto tão, né, interessante e novo. É bom quando a gente descobre novas possibilidades, né? E possibilidades que possam ajudar tanto as pessoas, né, tão alejadas assim no nosso país, né? Com tanta dificuldade de progredir, às vezes com tanto talento, com tanta capacidade, mas aí vem a parte financeira, a estrutura financeira e econômica do país e acaba com tudo, não é verdade? Então, é difícil a gente ver isso e é muito bom a gente saber que temos outras possibilidades internacionais, né? Temos, e assim, um dado importante, já que nós estamos na reta final do programa, é assim, a nossa frase de campanha é um país de empresários milionários, livres e líquidos. 3 coisas que raramente o empresário brasileiro é. E eu vou dar 2 dados aqui para que todos os seus telespectadores, todos os ouvintes, eles pensem. O Brasil, ele tem 1 milionário a cada 516 pessoas. Os Estados Unidos tem 1 milionário a cada 14 pessoas. E os Estados Unidos tem 100 milhões de pessoas em média a mais que o Brasil. E na outra mão disso, não na contramão, na outra mão, o Brasil tem 47 empresas internacionalizadas e os Estados Unidos 18 mil. Nossa. Então, o que nós temos que fazer não é abandonar o nosso país. Não, imagina. Nós temos que internacionalizar as nossas empresas, como fez a China, como fez a Inglaterra, como fez a Espanha, como fez os Estados Unidos. Ou seja, as maiores economias do mundo são internacionalizadas. Então, o Brasil precisa urgentemente abrir o processo de internacionalização das empresas, para que elas captem milhões de dólares e tragam para cá, para virar produção industrial. E é importante ressaltar mais uma vez que esse processo todo é amparado pela lei federal, tudo. Isso. É um trabalho totalmente, é um trabalho legítimo e legal. Maravilhoso. Nossa, Luciano, obrigada. Adorei nosso papo. Quer deixar o seu contato, o contato da sua empresa, a Inteligência Comercial? Eu vou deixar, na verdade, o nosso website, né, que é inteligenciacomercial.com, né? E nós temos um canal no YouTube
chamado Inteligência Comercial ACI, né? Que é Aporte Capital Internacional. Lá você vai encontrar dezenas de vídeos que explicam tudo que eu estou falando aqui e no nosso website você também vai poder se inscrever para ser um agente de crédito e ótimo. para participar de workshops online e presencial gratuito. Ai, que ótimo. Muito obrigada, Luciano. Adorei Obrigado. nossa conversa. E você que está ouvindo a gente, muito obrigada pela companhia. É sempre um prazer passar um pouquinho dos meus sábados com vocês. Se você quiser falar comigo, pode falar através do Instagram, @Vanessa Goulart com 2 T's no final. Também tem o canal no YouTube Despadronizada com Z. E fica a dica, se o padrão é seu patrão, peça demissão. Um beijo enorme, cheio de carinho e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau.